O Apocalipse de João é um dos textos mais enigmáticos e fascinantes da história. Imagine só, uma visão que atravessa séculos, que gera debates acalorados e interpretações variadas. O que será que João realmente viu naquela ilha deserta? E se te dissesse que as imagens que ele descreveu ainda reverberam nas inquietações da nossa sociedade atual? Ao longo da história, cada geração leu o Apocalipse à luz de suas próprias angústias. Você já parou para pensar como as guerras, desastres naturais e crises sociais moldaram essas interpretações? E o que dizer das teorias que surgem e se multiplicam como se fossem profecias em um jogo de xadrez cósmico? A cada página, uma nova camada de significado se revela, desafiando nossa compreensão do tempo e da eternidade. O que essas visões têm a nos ensinar sobre o presente? Quanto do futuro está escondido nas entrelinhas? Prepare-se para mergulhar nessa jornada de descobertas, onde cada resposta pode abrir portas para novas perguntas. O Apocalipse não é apenas um fim, mas um convite à reflexão profunda sobre a condição humana. Acompanhe-me nessa exploração que promete surpreender. O século I. Um período vibrante e turbulento, não é mesmo? Quando pensamos no contexto em que as primeiras comunidades cristãs surgiram, logo nos deparamos com um ambiente socioeconômico e religioso bem complexo. Os cristãos estavam frequentemente em um estado de perseguição, e não é difícil entender o porquê. A fé cristã emergia em meio a um império romano que valorizava a adoração ao imperador e a pluralidade de deuses, o que não deixava muito espaço para um novo movimento que pregava a exclusividade de um único Deus. Era um verdadeiro campo minado. A influência do judaísmo era evidente, já que muitos dos primeiros cristãos eram judeus. As tradições, as festas e as escrituras hebraicas moldavam não só a religião, mas também a identidade cultural desses grupos. Por outro lado, a cultura helenística trazia uma série de ideias e filosofias que desafiavam e influenciavam a maneira como o cristianismo se organizava e se comunicava. As conversas sobre ética, moralidade e a natureza do divino ganharam novas dimensões nesse caldeirão cultural. Assim, o cristianismo não só se consolidava, mas também se adaptava e respondia aos desafios do seu tempo. E não podemos esquecer das tensões sociais e econômicas. As classes sociais estavam bem definidas. Havia os ricos, que muitas vezes eram opressores, e os pobres, que frequentemente viviam à margem, lutando por um pouco de dignidade e sobrevivência. Nesse cenário, a mensagem de esperança e libertação que o cristianismo trazia era como um bálsamo para as almas cansadas. O apelo à igualdade e à justiça social ecoava profundamente, especialmente entre os marginalizados. Assim, a fé cristã começou a se firmar como um refúgio e uma promessa de um novo amanhã. Além disso, a religião não era uma questão isolada. O sincretismo religioso estava em alta e as comunidades cristãs estavam cercadas por uma série de cultos e crenças que competiam por seguidores. Isso trazia desafios únicos para a evangelização e para a manutenção da fé. A necessidade de se distinguir em meio a tantas vozes e reivindicações tornou-se uma questão crucial para a identidade cristã. Era uma luta constante entre a preservação da fé e a adaptação às realidades do mundo ao redor. Por fim, a perseguição aos cristãos, que aumentava em intensidade ao longo do século, forçou as comunidades a se unirem em torno de uma identidade comum e de uma narrativa que ressoasse com suas experiências.
A ideia de um Messias que havia sofrido e vencido a morte tornou-se um poderoso símbolo de resistência e esperança. Essa narrativa moldou a teologia e a prática cristã, criando um laço indissolúvel entre a fé e a luta pela sobrevivência em um mundo hostil. Falando em narrativas, não podemos deixar de mencionar como as interpretações teológicas do Apocalipse variaram ao longo da história. Você já parou para pensar que a forma como as pessoas compreendem esse texto tão complexo pode mudar de acordo com o tempo e o lugar em que vivem? O preterismo, por exemplo, nos leva a crer que as profecias do Apocalipse se referem a eventos que já ocorreram, especialmente no contexto do Império Romano. Essa visão pode trazer uma sensação de encerramento, como se tudo já tivesse se cumprido, e nos convida a olhar para a história como uma fonte de aprendizado. Por outro lado, temos o futurismo, que se concentra nas profecias ainda por vir. Essa abordagem gera uma expectativa constante, quase uma ansiedade coletiva em relação ao que está por vir. Para muitos, essa perspectiva se traduz em um desejo de preparar-se para o fim dos tempos, o que pode ser tanto motivador quanto aterrador. É interessante notar como isso pode afetar as ações e as crenças das pessoas, levando a uma busca por sinais e interpretações que prometem desvendar o futuro. Em contrapartida, o historicismo adota uma visão mais abrangente, vendo o Apocalipse como um reflexo dos eventos que moldaram a história da Igreja e do mundo. Essa interpretação permite uma conexão mais profunda entre os textos sagrados e os acontecimentos da vida cotidiana. Ao olhar para o passado, podemos encontrar paralelos e entender melhor a luta contínua entre o bem e o mal. É quase como se o Apocalipse fosse uma lente através da qual podemos observar a evolução da humanidade. Ainda existe o idealismo, que nos leva a um nível mais metafísico. Essa abordagem se concentra não nos eventos históricos, mas nas realidades espirituais subjacentes. Para os idealistas, o Apocalipse é menos sobre previsões concretas e mais sobre verdades universais e atemporais que falam sobre a condição humana. Essa interpretação pode oferecer consolo e esperança, pois nos encoraja a buscar o significado e a verdade, em vez de nos perdermos em detalhes sobre eventos futuros específicos. Essas diferentes interpretações moldam não apenas a teologia, mas também a prática e a vivência da fé cristã. Cada uma delas oferece uma perspectiva única que pode enriquecer ou complicar a compreensão do Apocalipse. Assim, a maneira como encaramos esse texto sagrado não é apenas uma questão de exegese, mas também de como nos posicionamos no mundo e como respondemos às questões fundamentais da vida e da morte. E que tal falarmos sobre os símbolos e as imagens que João usou em suas visões? Isso é fascinante. O Apocalipse está repleto de figuras poderosas e evocativas. As bestas, por exemplo, são uma das imagens mais impactantes. Elas simbolizam não apenas o mal, mas também os sistemas opressivos e as forças que se opõem à mensagem de Cristo. Ao longo dos séculos, essas bestas ganharam diversas interpretações, desde figuras históricas até representações mais abstratas do mal. Cada época parece encontrar um novo significado nesse símbolo, refletindo as ansiedades e os medos de seu tempo. Os selos e as trombetas também são intrigantes, não acham? As aberturas dos selos revelam desdobramentos que afetam tanto o céu quanto a terra. Cada selo rompido traz à tona uma nova revelação, uma nova camada da realidade. As trombetas, por sua vez, são como chamadas à ação, alertando para eventos que mudarão o curso da história. Essas imagens são poderosas porque falam a um nível visceral. Elas nos conectam com nossas emoções mais profundas e nos fazem refletir sobre as consequências de nossas ações.
O simbolismo apocalíptico não se limita apenas a imagens de destruição. Há também uma forte presença de esperança e renovação. A Nova Jerusalém, com suas descrições vívidas de beleza e paz, é um testemunho de que, mesmo em meio ao caos, há uma promessa de restauração. Essa dualidade entre o terror e a esperança é o que torna o texto tão poderoso. Ele nos desafia a confrontar o que tememos, mas também nos oferece uma visão de um futuro glorioso. Essa riqueza simbólica levou a uma infinidade de interpretações ao longo da história. Teólogos, artistas e escritores têm se debruçado sobre essas imagens, cada um trazendo sua própria luz para o texto. Desde a Idade Média até os dias atuais, as representações artísticas do Apocalipse refletem a luta humana contra o mal e a busca por redenção. Cada geração parece encontrar novos significados e novas formas de expressar o que essas imagens evocam. Portanto, o simbolismo no Apocalipse é um diálogo contínuo entre o texto e o leitor. Cada um de nós traz nossas experiências, medos e esperanças ao abordar essas imagens. O que pode ter sido um símbolo de opressão para uma geração pode se tornar um chamado à resistência para outra. Essa flexibilidade de interpretação é o que torna o Apocalipse tão relevante, não importa a época em que vivamos. É um convite à reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo repleto de desafios e incertezas. Os movimentos apocalípticos sempre me fascinaram. A ideia de que o mundo, em sua totalidade, pode estar à beira de um colapso ou que um Salvador está prestes a retornar é algo que tem capturado a imaginação humana por séculos. Desde os primeiros cristãos, que viviam sob a opressão do Império Romano e aguardavam a segunda vinda de Cristo, até os dias modernos, essa expectativa de um fim iminente gerou uma série de movimentos religiosos. É como se a mensagem do Apocalipse tivesse encontrado um eco profundo na alma humana, alimentando esperanças e, muitas vezes, medos. Parece que a obra de João, com suas imagens vívidas e promessas de redenção, serviu como combustível para muitas seitas. Algumas delas, como os montanistas no século II, acreditavam que o fim estava próximo e que, em breve, os fiéis seriam levados ao céu. Essa ideia de um retorno triunfante de Cristo não só galvanizou os seguidores, mas também provocou reações adversas de autoridades eclesiásticas que viam essas crenças como ameaças à ortodoxia estabelecida. É interessante pensar como cada um desses grupos se apropriou do Apocalipse, moldando suas crenças e práticas em torno daquela expectativa de um juízo final. Com o passar dos séculos, o fenômeno se repetiu. No século XIX, por exemplo, o movimento adventista emergiu, centrado na ideia de que a volta de Cristo estava a caminho. E quem pode esquecer do papel que os testemunhas de Jeová desempenharam em relação ao Apocalipse? Eles não só adotaram, mas também reinterpretaram suas mensagens, anunciando datas específicas para eventos que, segundo eles, indicavam o fim dos tempos. Essa busca incessante por sinais e profecias nos lembra que, em tempos de incerteza, as pessoas se agarram a qualquer coisa que possa oferecer um vislumbre de esperança. E não podemos deixar de mencionar o impacto da cultura popular nesse cenário. Filmes, livros e até mesmo músicas têm explorado esse tema, trazendo à tona a ideia de que o Apocalipse não é apenas uma narrativa antiga, mas uma realidade que pode se manifestar a qualquer momento. Movimentos religiosos contemporâneos, como os que surgiram após eventos de grande impacto, como o 11 de setembro ou a pandemia de Covid-19, frequentemente se utilizam da linguagem apocalíptica para legitimar suas crenças e mobilizar seguidores. Essa resiliência da narrativa apocalíptica é, sem dúvida, um testemunho da sua relevância. Por fim, ao olhar para esses movimentos e seitas,
fica claro que o Apocalipse não é apenas um texto religioso, mas um fenômeno cultural que ressoa em diferentes contextos históricos. A esperança e o medo do fim dos tempos continuam a moldar não só as crenças religiosas, mas também as sociedades em que vivemos. E quem pode prever o que o futuro reserva? O que sabemos é que, enquanto houver incertezas, haverá aqueles que olharão para as páginas do Apocalipse em busca de respostas. Quando penso no impacto do Apocalipse de João nas artes, é como se um mundo inteiro se abrisse diante de mim. A riqueza de suas imagens e simbolismos influenciou artistas, escritores e compositores ao longo dos séculos. Desde as visões sombrias de Hieronymus Bosch até as obras literárias de John Milton, o Apocalipse forneceu uma paleta vibrante de temas que explora a dualidade entre o bem e o mal, a redenção e a condenação. Cada artista, cada autor trouxe sua própria interpretação, e o resultado é uma tapeçaria complexa que reflete a luta humana diante do desconhecido. Bosch, por exemplo, é conhecido por suas pinturas repletas de simbolismo e surrealismo. Em O Jardim das Delícias Terrenas, ele captura a essência do pecado e da decadência, ecoando a mensagem apocalíptica de juízo e destruição. Sua obra não é apenas uma representação do mundo, mas uma advertência sobre as consequências das ações humanas. O uso do surrealismo e do simbolismo em suas obras convida o espectador a explorar as profundezas da psique humana, refletindo a ansiedade que muitos sentem acerca do fim dos tempos. John Milton, por outro lado, em sua obra Paraíso Perdido, não se limita a narrar a queda do homem, mas também traz à tona a luta entre forças divinas e demoníacas. O texto de Milton ressoa com os temas apocalípticos ao questionar o que significa ser humano em um mundo repleto de desafios e tentações. Para ele, a queda não é apenas um evento isolado, mas um processo contínuo que culmina em uma batalha cósmica pelo destino da humanidade. Essa visão ressoou profundamente em sua época e continua a influenciar escritores contemporâneos. Além da pintura e da literatura, a música também não ficou imune à influência do Apocalipse. Compositores como Gustav Mahler e Leonard Bernstein exploraram temas apocalípticos em suas sinfonias e peças, incorporando a ideia de um fim cataclísmico que, de alguma forma, também traz a promessa de renovação. As músicas não apenas capturam a ansiedade do fim, mas também oferecem uma visão de esperança em meio ao caos. Ao ouvirmos essas composições, somos transportados para um espaço onde o sagrado e o profano se entrelaçam, refletindo a complexidade da experiência humana. Em última análise, a arte, a literatura e a música são veículos poderosos que tornam os temas do Apocalipse acessíveis e relevantes. Ao longo dos séculos, essas interpretações artísticas têm servido como uma forma de dialogar com as ansiedades e esperanças da humanidade. Se há algo que as obras influenciadas pelo Apocalipse nos ensinam, é que, mesmo em meio ao desespero, a criatividade humana é capaz de dar voz ao que muitas vezes permanece inarticulado. As imagens e narrativas apocalípticas nos convidam a refletir sobre o estado do mundo e o nosso lugar nele, tornando-se uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão. E assim, o Apocalipse, em suas diversas formas, continua a ser um tema perene. As obras que dele emergem não apenas reinterpretam seus temas centrais, mas também oferecem uma nova lente através da qual podemos examinar as realidades contemporâneas. É como se, ao olhar para o passado, essas obras nos dessem pistas sobre como lidar com os desafios do presente e do futuro. Afinal,
Em um mundo em constante mudança, as perguntas sobre o fim e o que vem depois permanecem tão pertinentes quanto sempre foram. E quando olho para as questões contemporâneas, não posso deixar de notar como as interpretações do Apocalipse ainda desempenham um papel vital em nosso discurso. Em tempos de crise, sejam elas políticas, sociais ou ambientais, muitos se voltam para os textos apocalípticos em busca de significado e respostas. É fascinante como uma narrativa escrita há séculos ainda possa ressoar com tanta força em meio às incertezas do mundo moderno. É quase como se essas visões de catástrofe e renovação fossem uma forma de nos preparar para o que ainda está por vir. Um exemplo claro é o aumento do extremismo religioso e como ele muitas vezes se alimenta de interpretações apocalípticas. Grupos que esperam uma intervenção divina ou a vinda de um Messias frequentemente se apoiam em passagens do Apocalipse para justificar suas ações. A linguagem do fim dos tempos encontra um terreno fértil em meio a crises sociais e políticas, levando muitos a acreditar que estamos vivendo uma era de sinais. Essa busca por um significado mais profundo em meio ao caos tem sido uma constante em nosso comportamento humano. Além disso, as questões ambientais também têm uma forte ligação com o Apocalipse. A preocupação com as mudanças climáticas e suas consequências desastrosas para o planeta frequentemente evoca imagens apocalípticas. O discurso sobre o fim do mundo não é apenas uma hipérbole. É uma reflexão sobre as escolhas que fazemos como sociedade. Essa conexão entre a narrativa apocalíptica e a luta contemporânea pela sustentabilidade é uma prova de que as histórias que contamos sobre nós mesmos moldam nossas ações e decisões. Na política, a retórica apocalíptica também se tornou uma ferramenta poderosa. Líderes que invocam o fim dos tempos ou a batalha final muitas vezes apelam para as emoções de seus seguidores, criando um senso de urgência que pode resultar em mobilização ou, em alguns casos, em divisão. É uma estratégia que, embora eficaz, pode ter consequências devastadoras, levando a conflitos e polarizações que ameaçam a coesão social. Assim, a influência do Apocalipse se estende além do âmbito religioso, permeando todos os aspectos da vida contemporânea. Por fim, a relevância do Apocalipse na sociedade atual não pode ser subestimada. Em um mundo repleto de incertezas, as narrativas sobre o fim dos tempos continuam a oferecer consolo, esperança e, em alguns casos, até mesmo advertências. A busca pelo significado diante do desconhecido é uma constante na experiência humana, e o Apocalipse se apresenta como uma lente através da qual podemos explorar essas questões. Em última análise, as interpretações contemporâneas do Apocalipse não apenas refletem nossas ansiedades. Quando olho para o mundo hoje, não posso deixar de notar como as interpretações do Apocalipse ainda estão presentes nas discussões mais acaloradas sobre religião, política e ética. É quase como se aquele texto antigo, escrito em meio a perseguições e incertezas, tivesse encontrado uma nova vida nas crises que enfrentamos. Para muitos, o Apocalipse é mais do que uma mera profecia. É um guia sobre como lidar com as adversidades e os medos que nos cercam. E, honestamente, isso faz todo o sentido quando consideramos a instabilidade do nosso tempo. Num cenário onde as fake news se proliferam e a verdade parece ser um conceito em desuso, as interpretações apocalípticas são frequentemente usadas para justificar ações e visões de mundo. Não é raro ver líderes religiosos e políticos referenciando as imagens e profecias de João para apoiar suas narrativas. Afinal, existem muitos que acreditam que estamos vivendo os últimos dias, e isso gera um sentimento de urgência que pode ser tanto mobilizador quanto paralisante. Assim, o Apocalipse se torna uma ferramenta que pode ser manipulada para servir a diferentes agendas, refletindo a complexidade da condição humana.
Além disso, há uma crescente preocupação com questões éticas que emergem em tempos de crise, e é aqui que o Apocalipse também ganha relevância. A maneira como lidamos com a pandemia, a crise climática e as desigualdades sociais pode ser vista à luz das advertências e promessas contidas no texto apocalíptico. Muitos se perguntam: como devemos agir em um mundo que parece estar à beira do colapso? Para alguns, a resposta é simples: devemos voltar às raízes espirituais e nos preparar para a vinda do reino. Para outros, a resposta envolve uma ação mais prática e imediata, buscando justiça e equidade aqui e agora. Nas últimas décadas, o apelo do Apocalipse também se manifestou em movimentos sociais, onde a ideia de um fim dos tempos não é apenas uma questão de crença, mas uma chamada à ação. Grupos que lutam por direitos civis, justiça social e ambiental frequentemente se utilizam da linguagem apocalíptica para descrever suas lutas. Eles veem a necessidade de transformação radical como uma preparação para um novo mundo que deve emergir. E isso, sem dúvida, reverbera com as esperanças e os medos que muitos têm em relação ao futuro. O que antes era uma preocupação religiosa, agora se torna uma questão de sobrevivência coletiva. E então, temos que considerar a forma como a arte e a mídia também dialogam com essas questões contemporâneas. Filmes, séries e livros frequentemente incorporam temas apocalípticos, refletindo a inquietação da sociedade atual. A popularidade de histórias que apresentam cenários de fim do mundo não é mera coincidência. Elas nos permitem explorar nossos medos mais profundos e anseios por um futuro melhor. Este fenômeno cultural é, sem dúvida, uma extensão da narrativa apocalíptica, mostrando que, mesmo nas formas de entretenimento, a ressonância do Apocalipse é inegável. Como homem que vive neste contexto, não posso deixar de refletir sobre o que tudo isso significa para mim e para aqueles ao meu redor. Em uma época de incertezas, é reconfortante, de certa forma, pensar que há um propósito maior em meio ao caos. No entanto, também vejo o perigo em usar essas narrativas para justificar ações que podem ser prejudiciais. O Apocalipse, ao mesmo tempo que oferece esperança, também pode se tornar um instrumento de controle social e manipulação. Portanto, a responsabilidade de interpretar esses textos de forma sábia e ética é mais crucial do que nunca. E assim, ao longo dos séculos, o Apocalipse de João se tornou um verdadeiro enigma, desafiando teólogos, historiadores e curiosos. Cada geração vê suas próprias verdades se refletindo nas palavras enigmáticas daquela visão. Mas, o que isso significa para nós hoje? Será que estamos vivendo os últimos dias? Ou será que o Apocalipse é um chamado à transformação interior? Imagine por um momento. Cada um de nós pode ser um protagonista nessa narrativa cósmica, lutando contra as forças que tentam nos desviar do nosso propósito. Você já parou para pensar em como as profecias se entrelaçam com nossos desafios cotidianos? A luta entre luz e trevas não é apenas uma batalha no fim dos tempos, mas uma realidade que enfrentamos todos os dias. E se as interpretações do Apocalipse não fossem apenas previsões, mas um convite à reflexão? Como podemos aplicar essas lições em nosso dia a dia? Quero que você se pergunte: o que você faria se soubesse que hoje é o último dia?